Você já parou para pensar quem realmente controla o dinheiro que está na sua carteira, na sua poupança, no seu salário? E se eu te dissesse que uma instituição, invisível para a maioria das pessoas, tem o poder de criar dinheiro do nada, financiar guerras sem pedir sua permissão e reduzir silenciosamente o valor de tudo que você possui? O resumo de hoje é uma das críticas mais duras e ousadas ao coração do sistema financeiro moderno, o Federal Reserve. Ao longo desse resumo, você vai acompanhar não apenas a história de como o Fed nasceu, mas também suas consequências sobre crises econômicas, guerras, desigualdade e liberdade individual. Ron Paul, médico, congressista e um dos maiores defensores da moeda sólida, expõe argumentos que vão do filósofo ao econômico, do constitucional ao moral. Ele mistura experiências pessoais, episódios históricos e diálogos reais com presidentes do Fed, revelando contradições e segredos de um sistema que afeta a vida de todos nós. Mas atenção, o que você vai ouvir não é uma simples crítica técnica, é uma provocação para questionar se o dinheiro que usamos todos os dias é realmente nosso, ou se estamos presos a uma engrenagem invisível que trabalha contra nós. Olá, seja bem-vindo ao canal. Quem fala com você é o Sagaz. Se você é novo por aqui, neste canal, trago resumos de teses e livros com temas filosóficos, econômicos, além de empreendedorismo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. Lembrando que neste canal não exponho minhas opiniões, tento ser o mais fiel possível ao autor. E antes de começar, eu tenho um recado rapidamente para te passar. O primeiro é que aqui abaixo, na descrição do vídeo e no comentário fixado, você encontra o link do livro. Caso você queira adquiri-lo, basta clicar nele e você estará ajudando o canal. Além disso, fique à vontade na seção de comentários para me dizer o que você achou desse resumo, ou alguma dúvida que ficou a respeito, ou me indicar outro livro ou tese para trazer resumido aqui no canal. Agora voltando para o vídeo, capítulo 1. Why You Should Care. O capítulo começa destacando um simples fato. Todo mundo pensa em dinheiro, usa dinheiro e quer ter mais dinheiro, mas quase ninguém para perguntar o que ele realmente é. Poucos se perguntam de onde ele vem, quem o controla, por que tem valor ou por que às vezes perde valor. Essas perguntas parecem técnicas, mas têm impacto direto na vida de cada pessoa. Em seguida, o autor chama atenção para a instituição que controla a oferta de dinheiro nos Estados Unidos, o Federal Reserve, ou simplesmente o Fed. A maioria das pessoas aceita sua existência como se fosse algo natural e indispensável, como se o país não pudesse funcionar sem ele. Porém, o autor afirma que é impossível ter um debate sério sobre economia sem considerar questões fundamentais sobre a natureza do dinheiro e o papel do Fed. O Fed possui uma característica única. Ele pode criar dinheiro do nada. Esse dinheiro pode ser criado em grandes ou pequenas quantidades e entra no sistema de várias maneiras. Para isso, o Fed usa instrumentos como operações de mercado aberto, compra e venda de títulos, mudanças das reservas obrigatórias dos bancos e manipulação da taxa de juros básica. Todas essas ações têm o mesmo efeito, aumentam ou reduzem a quantidade de dinheiro e crédito em circulação. Como o dinheiro está presente em todas as transações comerciais, esse poder é gigantesco. Ele é capaz de influenciar preços, investimentos, decisões de consumo e até o destino de países inteiros. O autor explica que quando o Fed cria novo dinheiro, ele pode gerar uma sensação de prosperidade. Há mais crédito disponível, os juros caem, as empresas se sentem encorajadas a investir e as pessoas compram mais. Porém, isso é descrito como uma prosperidade ilusória, uma espécie de miragem que parece riqueza real, mas que depende de dinheiro recém-criado, não de produção genuína. Quando a expansão monetária não pode continuar ou perde força, a bolha estoura. O resultado é um período de recessão, falências e desemprego. As pessoas comuns, que não entendem como o sistema funciona, são as que mais sofrem nesses períodos. Enquanto isso, aqueles que receberam o dinheiro novo primeiro, geralmente bancos e instituições próximas ao governo, conseguem lucrar tanto nas fases de expansão quanto nas de crise. O capítulo traz números para ilustrar esse ponto. Entre abril de 2008 e abril de 2009, a base monetária ajustada saltou de 856 bilhões para 1,749 trilhão. Esse aumento gigantesco foi resultado direto da ação do Fed, que expandiu o dinheiro para tentar salvar bancos e reanimar a economia
após o colapso financeiro. Mas o autor ressalta que essa expansão não criou riqueza real, nenhuma nova produção foi gerada, apenas mais unidades monetárias foram colocadas em circulação. E quando a economia se recuperasse e esses dólares extras começassem a circular de fato, o risco seria de uma inflação de preços muito maior do que a maioria das pessoas já tinha visto. O capítulo detalha vários impactos desse poder de criar dinheiro. Inflação como imposto oculto. Quando o dinheiro perde valor, os salários e a poupança de milhões de pessoas perdem poder de compra. É como se o governo tivesse cobrado um imposto sem que ninguém votasse para aprová-lo. Transferência de riqueza. Quem recebe o dinheiro recém-criado primeiro consegue comprar ativos e produtos antes que os preços subam. Os últimos a receber o dinheiro pagam mais caro por tudo. Risco moral e resgates. Bancos e empresas que se endividam excessivamente esperam ser salvos pelo Fed em tempos de crise. Isso incentiva comportamentos arriscados, já que sabem que as perdas serão socializadas. Financiamento de guerras. O autor diz que guerras longas e custosas como as do século XX e XXI só foram possíveis porque o Fed deu ao governo meios de gastar sem depender apenas de impostos. Sem a facilidade de criar dinheiro, as guerras teriam sido mais difíceis de sustentar. Manipulação política. O capítulo observa que presidentes podem pressionar o Fed para criar dinheiro e baixar juros antes de eleições, criando uma falsa sensação de prosperidade, o que distorce o processo democrático. O autor também fala de como esse tema saiu dos círculos acadêmicos e chegou às ruas. Ele descreve um episódio em que, após um debate político em 2007, milhares de estudantes começaram a gritar "End the Fed", acabe com o Fed, e até queimaram cédulas como forma de protesto simbólico. Em 2008, durante um evento com 12 mil pessoas, o público começou a gritar o mesmo slogan antes mesmo de o autor tocar no assunto. Esses eventos são citados para mostrar que existe um movimento crescente que não quer apenas reformar o sistema, mas eliminá-lo completamente. Para o autor, isso é algo positivo, pois considera que acabar com o Fed seria o maior passo para restaurar a prosperidade e a liberdade nos Estados Unidos. Capítulo 2. The Origin and the Nature of the Fed. O capítulo começa lembrando que, para muitos americanos, o Federal Reserve é uma instituição quase invisível. Poucos sabem como ele funciona e quase ninguém se pergunta como surgiu. Aos olhos do público, o prédio imponente em Washington, inaugurado em 1937, transmite autoridade e solidez, e o presidente do Fed aparece no Congresso com gráficos, previsões e linguagem técnica que intimidam quem ousa questionar. Mas por trás dessa aparência de controle e neutralidade, o autor argumenta que existe uma história de segredos, acordos de bastidores e interesses privados. A origem do Fed remonta ao início do século XX, durante o chamado período progressista, quando vários novos órgãos e impostos foram criados, incluindo o imposto de renda. Nessa época, grandes empresas buscavam formar cartéis para proteger lucros e evitar falências, e os grandes bancos não eram exceção. Antes do Fed, os bancos tinham que enfrentar crises sozinhos. Se alavancassem demais e sofressem corridas bancárias, podiam quebrar. O padrão ouro, defendido pelos presidentes do pós-guerra civil, impunha limites à expansão ilimitada de crédito, funcionando como um freio natural. Esse sistema exigia disciplina. Os bancos podiam expandir seus empréstimos apenas até o ponto em que suas reservas permitissem. Quando enfrentavam problemas, precisavam contrair crédito e lidar com as consequências, o que punha em risco quem tomava decisões arriscadas demais. Mas havia uma pressão crescente para que o dinheiro fosse mais elástico, ou seja, para que o crédito pudesse se expandir livremente sempre que houvesse crise ou demanda. Movimentos políticos que defendiam o chamado Free Silver, prata livre, argumentavam que uma moeda mais flexível ajudaria fazendeiros e devedores. A ideia de uma autoridade central que pudesse socorrer os bancos ganhou força. O autor explica que o problema de fundo estava na própria prática do banco de reservas fracionárias. Nela, o mesmo dinheiro serve para duas funções ao mesmo tempo: ser guardado em contas correntes para ser sacado a qualquer momento e ser emprestado a tomadores de crédito que o usarão em investimentos de risco. Esse processo cria dinheiro novo em cadeia. O empréstimo concedido é depositado de novo em algum banco, que usa parte dele para conceder outro empréstimo e assim sucessivamente. Com uma reserva mínima pequena,
uma quantia inicial de $1.000 pode acabar gerando $10.000 em depósitos no sistema como um todo. Esse é o chamado multiplicador monetário. Segundo o capítulo, isso gera uma ilusão para o depositante que acredita que seu dinheiro está seguro e disponível para saque integral, ao mesmo tempo em que é usado para financiar empreendimentos de risco. Quando muitos depositantes tentam sacar ao mesmo tempo, ocorre a corrida bancária e o sistema revela sua fragilidade. Para evitar o colapso total nessas situações, bancos passaram a buscar mecanismos de socorro, e o governo, interessado em ter acesso a crédito fácil para financiar seus próprios projetos, formou uma aliança com o setor bancário. Essa aliança foi a base para a criação de um banco central. O capítulo faz uma breve retrospectiva histórica. Em 1775, o Congresso Continental emitiu o papel moeda chamado Continental, que perdeu valor rapidamente e deu origem à expressão "not worth a Continental", não vale nada. Em 1791 foi criado o primeiro Banco dos Estados Unidos, mas sua concessão expirou em 1818 e não foi renovada. Em 1816, após a Guerra de 1812, foi fundado o Segundo Banco dos Estados Unidos, que ajudou a expandir o crédito, mas gerou uma forte crise, o Pânico de 1819, seguida de uma década de dificuldades. Esse banco foi fechado em 1836, depois de uma disputa com o presidente Andrew Jackson, um dos maiores opositores do sistema. Final do século XIX, crises bancárias voltaram a ocorrer e mesmo com o padrão ouro, houve episódios de inflação durante guerras e deflação posterior. Em 1907, uma grave crise financeira levou vários bancos a suspender pagamentos em ouro, aumentando o clamor por um garantidor central de depósitos. Com o terreno preparado, o passo final foi dado em 1910, quando um grupo de banqueiros e políticos influentes se reuniu secretamente na ilha de Jerkin, na Geórgia. Entre eles estavam representantes de grandes famílias financeiras como Morgan e Rockefeller, além de defensores de um banco central no estilo europeu. Durante uma semana de reuniões, elaboraram o esboço do que viria a ser o Federal Reserve ACT. Para dar aparência de descentralização, criaram um sistema de 12 bancos regionais, mas a essência era clara: formar um cartel bancário legalizado com o respaldo do governo para garantir liquidez ao sistema e permitir expansão coordenada de crédito. Em 1913, o Congresso aprovou o ato e nasceu o Federal Reserve. O novo sistema deu aos bancos uma rede de segurança. Poderiam contar com socorro em crises e continuar a expandir crédito sem medo de quebrar. Para o governo, o Fed forneceu um instrumento poderoso para financiar déficits e guerras sem depender exclusivamente de impostos. No início, os defensores do Fed prometeram que ele acabaria com crises financeiras e tornaria os bancos praticamente infalíveis. Chegaram a dizer que falências de bancos seriam matematicamente impossíveis. Mas o autor lembra que desde 1913 o dólar perdeu cerca de 95% de seu poder de compra e as crises econômicas não desapareceram. O século XX registrou uma sucessão de recessões, culminando na Grande Depressão e depois em crises cada vez mais profundas. Ele argumenta que, ao eliminar a possibilidade de falência para grandes bancos, o Fed removeu a disciplina natural do mercado. Assim, instituições financeiras ficaram livres para assumir riscos cada vez maiores, sabendo que teriam proteção governamental. O resultado seria um sistema mais instável, não mais estável. Capítulo 3. My Intellectual Influences. O capítulo começa com uma volta às memórias de infância do autor. Ron Paul nasceu em 1935 e cresceu durante o final da Grande Depressão e durante a Segunda Guerra Mundial. Desde cedo foi ensinado por sua família o valor do trabalho duro, da frugalidade e da poupança. Cada centavo tinha importância, e um centavo ainda tinha valor real, já que era feito de cobre. Ele conta que seu primeiro trabalho, ainda pequeno, foi ajudar o pai em uma pequena leiteira no porão de casa. Sua tarefa era verificar se as garrafas de leite lavadas estavam realmente limpas. Para cada garrafa suja que encontrava, recebia 1 centavo como recompensa. Esse sistema o ensinou que trabalho e responsabilidade eram recompensados, e que até 1 único centavo valia a pena ser guardado. Ron Paul lembra que, na sua infância, um punhado de moedas comprava uma sacola de balas. Mas hoje, as moedas valem tão pouco que nem sequer são mais feitas de cobre ou zinco puro. Ele relata como começou a se interessar por moedas colecionáveis, especialmente os antigos Indian Head Pennies, que o pai separava das vendas de leite.
Ainda criança, juntou dinheiro e negociou com o pai para comprar a lata inteira de moedas, 986 centavos por $20. Esse foi seu primeiro grande negócio e o marcou para sempre. Entre aquelas moedas estava um raro centavo de 1909, que ainda possui. Esse episódio lhe ensinou que raridade e qualidade determinam valor, algo que mais tarde conectou a questões de escassez da moeda e inflação. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele e a família participaram das campanhas para comprar títulos de guerra, guardando $18,75 para adquirir um título que renderia $25 após 10 anos. Mais tarde, descobriu que essa campanha era mais propaganda do que necessidade real, já que a guerra foi financiada principalmente por impostos e pela emissão de moeda. Ele também lembra do racionamento de alimentos, gasolina e outros produtos. Para comprar certos itens, era necessário apresentar selos de racionamento. Quem não tinha, recorria ao mercado negro. Essa experiência o fez perceber que quando o governo controla preços e quantidades, surgem distorções e escassez. Segundo ele, os mercados paralelos cumpriam um papel essencial, garantindo que as pessoas ainda tivessem acesso ao que precisavam. Quando criança, perguntou ao irmão mais velho por que o governo simplesmente não imprimia dinheiro para pagar o que precisava. O irmão respondeu que se fizesse isso, o dinheiro deixaria de ter valor. Essa resposta simples ficou gravada em sua memória e o acompanhou por anos até que começou a estudar formalmente economia. Ron Paul recorda uma conversa com a avó que hesitava em vender um pedaço de terra da família porque temia que o dinheiro fosse ficar ruim. Ela havia visitado parentes na Alemanha e conhece as histórias da hiperinflação de 1923, quando o marco perdeu praticamente todo o valor. Essa preocupação com a perda de valor da moeda foi uma semente importante em sua visão econômica. Na faculdade, teve seu primeiro contato formal com economia e ficou surpreso ao descobrir que a maior parte do dinheiro em circulação não era dinheiro físico, mas sim créditos em conta, depósitos bancários criados pelo sistema de reservas fracionárias. Aquilo o intrigou. Parecia um truque elegante, mas o fazia questionar se esse sistema não estava criando algo do nada. Durante os anos de 1960, Ron Paul conheceu os escritos de Ludwig von Mises, Hayek, Murray Rothbard, além de outros autores da escola econômica austríaca. Essas leituras o ajudaram a entender o funcionamento do dinheiro, dos ciclos econômicos e da inflação. Aprendeu que a expansão artificial de crédito leva a investimentos insustentáveis e que o colapso posterior é inevitável. Essa visão ficou conhecida como a teoria austríaca do ciclo econômico. Esses autores também reforçaram sua defesa de um padrão ouro no qual a moeda tem lastro real e que limita a capacidade do governo de inflacionar a economia e gastar além de suas receitas. O ponto de virada para sua decisão de entrar na política ocorreu em 15 de agosto de 71, quando o presidente Nixon anunciou que os Estados Unidos deixariam de honrar a conversão de dólares em ouro, encerrando de vez o que restava do padrão ouro internacional, o sistema de Bretton Woods. Nixon também decretou controles de preços e salários e um imposto sobre importações. Para Ron Paul, esse evento foi um sinal claro de que o governo havia declarado calote contra seus credores internacionais e colocado o país em um regime de moeda puramente fiduciária. Ele acreditava que isso levaria a inflação, instabilidade e perda de confiança. Pouco tempo depois, decidiu se candidatar ao Congresso, mesmo em um distrito onde os republicanos tinham poucas chances de vitória. Sua principal motivação não era a carreira política, mas a oportunidade de ter uma plataforma para falar sobre política monetária e alertar as pessoas sobre os perigos de abandonar o ouro e depender apenas do Fed. Eventualmente foi eleito, primeiro em uma eleição especial em 76, e continuou defendendo essas ideias ao longo de sua carreira, sempre ligando o crescimento do governo e os ciclos de crise à expansão monetária promovida pelo Banco Central. Capítulo 4. Central Banks and the War. O capítulo começa com uma afirmação direta. Sem bancos centrais, as grandes guerras seriam muito mais difíceis de financiar. Segundo o autor, os governos sempre enfrentaram uma limitação natural. Para fazer guerra, é preciso recursos. Em tempos antigos, isso significava aumentar impostos ou pegar empréstimos que precisavam ser pagos. Isso restringia a duração das guerras e obrigava governantes a justificar seus gastos à população. Com o surgimento dos bancos centrais, essa limitação foi removida. Agora, os governos podem simplesmente criar dinheiro novo para bancar seus esforços militares, repassando o custo de forma invisível por meio da inflação.
O autor lembra que desde o surgimento dos primeiros bancos centrais modernos na Europa, como o Banco da Inglaterra de 1694, a motivação principal foi justamente financiar guerras. O Banco Central foi criado para dar crédito ao governo em troca de privilégios, garantindo que a coroa pudesse levantar recursos rapidamente para conflitos. Nos Estados Unidos, a criação do Federal Reserve, em 1913, foi seguida logo depois pela entrada do país na Primeira Guerra Mundial. O Fed ajudou a financiar o esforço de guerra, emitindo títulos e mantendo juros baixos, permitindo uma expansão de crédito sem precedentes. O resultado foi uma inflação significativa durante e depois do conflito, algo que afetou diretamente os cidadãos comuns. O capítulo detalha como entre 1914 e 1920, o poder de compra do dólar caiu cerca de 50%, ou seja, o custo da guerra foi pago em grande parte pelos americanos através da perda do valor do dinheiro que tinham guardado. Para o autor, esse é o imposto invisível mais perverso. Ninguém precisa provar no Congresso, ninguém vê a cobrança na folha de pagamentos, mas todos pagam quando o preço dos bens sobe. Durante a Segunda Guerra, o governo novamente recorreu à expansão monetária, mas impôs controles de preço e racionamento para tentar segurar a inflação. No pós-guerra, criou-se o sistema de Bretton Woods, que ligava o dólar ao ouro, mas permitia alguma flexibilidade. Isso foi, para o autor, uma forma de manter a aparência de solidez enquanto se continuava expandindo a base monetária para financiar os gastos. Ele ressalta que esse arranjo durou até 1971, quando Nixon rompeu definitivamente o vínculo com o ouro, abrindo caminho para guerras ainda mais custosas, como a do Vietnã, sem qualquer restrição metálica. Ron Paul argumenta que a Guerra do Vietnã foi um exemplo clássico de como o Fed permitiu ao governo gastar além do que a população teria tolerado se tivesse que pagar tudo em impostos diretos. Em vez de pedir ao Congresso aumento de impostos proporcionais ao custo da guerra, o governo expandiu a base monetária, o que levou à inflação crescente nos anos 70. Segundo ele, foi justamente a pressão dessa inflação e a fuga de ouro dos cofres americanos que obrigaram Nixon a fechar a janela do ouro em 1971. Essa decisão marcou o início da era do dinheiro puramente fiduciário sem lastro algum. O autor então traz o argumento para o presente, citando as guerras mais recentes, como as do Afeganistão e do Iraque. Afirma que o custo dessas guerras, estimado em trilhões de dólares, seria politicamente impossível se o governo tivesse que levantar toda essa quantia por impostos. A resistência da população seria enorme. Mas com o Fed garantindo liquidez e comprando títulos do Tesouro, o governo pode se endividar praticamente sem limite. O custo real aparece aos poucos, na forma de inflação, perda de poder de compra e déficits crescentes, mas de maneira diluída, sem gerar protestos imediatos. Para reforçar o ponto, o capítulo explica que inflação é o imposto que não precisa ser aprovado. Quando o governo cria dinheiro novo, o poder de compra do dinheiro existente cai. Os primeiros a receber o dinheiro novo, contratados do governo, fornecedores militares, bancos, gastam antes que os preços subam. Os últimos, geralmente trabalhadores e aposentados, só veem o efeito negativo, preços mais altos sem aumento equivalente de renda. Esse processo transfere riqueza de forma silenciosa e desigual, permitindo que o governo sustente guerras e programas sem enfrentar o debate político aberto que um aumento de impostos causaria. Capítulo 5. The Gold Commission. O capítulo começa situando o leitor no início da década de 80, quando os Estados Unidos enfrentavam inflação alta e perda de confiança no dólar. Esse cenário reacendeu o debate sobre a natureza da moeda e do papel do ouro. Em resposta à pressão de parlamentares, o Congresso criou a Comissão de Ouro, Gold Commission, em 1981 para estudar a função do ouro no sistema monetário e recomendar políticas para o futuro. Ron Paul foi nomeado para essa comissão e o capítulo narra sua experiência como um dos poucos membros que defendiam abertamente o retorno a uma moeda sólida. Para ele, aquela era uma oportunidade única de trazer à tona um tema que havia sido praticamente esquecido desde o fim do padrão ouro em 1971. A missão oficial da comissão era analisar o papel do ouro na política monetária e avaliar se os Estados Unidos deveriam restaurar algum tipo de vínculo entre o dólar e o ouro. Para Ron Paul, o simples fato de essa discussão ter sido reaberta era uma vitória, pois significava que o colapso do sistema fiduciário já estava sendo reconhecido como um problema sério. Ele lembra que a inflação dos anos 70 havia corroído a poupança das famílias, gerado instabilidade econômica e abalado a confiança no governo.
Isso levou algumas pessoas, inclusive dentro do próprio Congresso, a pensar se não era a hora de voltar a um sistema mais estável, como o padrão ouro clássico. Durante as reuniões da comissão, Ron Paul defendeu energicamente que a moeda deveria ser novamente lastreada em ouro e não apenas de forma simbólica. Para ele, um padrão ouro genuíno serviria para impor disciplina ao governo, pois limitaria sua capacidade de emitir moeda para financiar déficits, protegeria a população contra a inflação, preservando o poder de compra, e impediria ciclos de boom e crash, já que a expansão de crédito seria naturalmente limitada. Paul apresentou um relatório alternativo, defendendo a competição monetária, que o ouro e prata pudessem circular livremente como moeda, sem tributação, concorrendo com o dólar fiduciário. Apesar de suas propostas, a maioria da comissão não estava disposta a recomendar mudanças radicais. A maior parte dos membros acreditava que o sistema fiduciário deveria ser aperfeiçoado e que o problema era apenas de má gestão e não princípio. Assim, o relatório final da comissão acabou rejeitando o retorno ao padrão ouro, considerando-o impraticável e desnecessário. Ron Paul descreve a frustração de ver o relatório ser praticamente engavetado e ignorado pela grande mídia. Para ele, isso aconteceu porque um padrão ouro real representaria um limite claro ao poder do governo e ao sistema bancário, algo que os dois não estavam dispostos a aceitar. Apesar da derrota no relatório final, Ron Paul destaca uma pequena vitória. O Tesouro concordou em começar a produzir moedas de ouro para investimento, conhecidas como American Gold Eagles, que poderiam ser compradas livremente pela população. Para ele, isso foi um passo simbólico, mas importante no sentido de restabelecer o ouro como dinheiro legítimo e acessível ao cidadão comum. Ele também observa que sua participação na comissão lhe deu experiência valiosa e uma plataforma para continuar falando sobre a importância da moeda sólida. A partir dali, seu compromisso em educar o público sobre o tema só se fortaleceu. Capítulo 6. Conversations with Greenspan. O capítulo se inicia com Ron Paul lembrando que conheceu Alan Greenspan décadas antes de ele se tornar presidente do Federal Reserve. Na juventude, Greenspan era próximo de Al Rand e fazia parte do seu círculo de intelectuais. Nessa época, ele defendia ideias de livre mercado, moeda sólida e criticava duramente a criação de dinheiro pelo governo. Em um famoso ensaio em 1966, chamado Gold and Economic Freedom, Greenspan escreveu que o padrão ouro é essencial para proteger as economias livres contra governos gastadores e inflacionistas. Ron Paul afirma que ao ler aquele ensaio ficou profundamente impressionado, pois nele Greenspan descrevia com clareza como a inflação era uma forma de confisco de riqueza. Para Paul, Greenspan parecia um aliado natural na defesa do ouro e da disciplina fiscal. Anos depois, já como congressista, Ron Paul passou a encontrar Greenspan pessoalmente nas audiências do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara. Nesses encontros, ele tinha a oportunidade de questionar o agora presidente do Fed diretamente sobre suas políticas. Paul conta que, em algumas ocasiões, fazia referência ao ensaio escrito por Greenspan em 1966, perguntando como ele conciliava aquela defesa apaixonada do padrão ouro com sua atuação atual, promovendo taxas de juros artificialmente baixas e expansão monetária maciça. Segundo Ron Paul, Greenspan respondia de maneira evasiva. Às vezes sugeria que ainda acreditava nos princípios que havia defendido no passado, mas que não tinha poder para implementá-los dado o cargo que ocupava. Outras vezes, dizia que sua função exigia medidas práticas para evitar crises e manter estabilidade, mesmo que isso significasse se afastar de um padrão ouro ou de uma moeda sólida. Paul interpreta essas respostas como uma traição intelectual. Para ele, Greenspan sabia que a criação excessiva do dinheiro levaria a distorções, bolhas e crises, mas mesmo assim escolheu apoiar políticas expansionistas que, no curto prazo, favoreciam Wall Street e o governo. O capítulo segue analisando o legado de Greenspan à frente do Fed, particularmente durante os anos de 1990 e início dos anos 2000. Paul argumenta que sua gestão foi marcada por uma política de juros excessivamente baixos, especialmente após a crise de 2001, que incentivou uma bolha imobiliária sem precedentes. Ele afirma que se Greenspan tivesse seguido os princípios do seu ensaio de 66, teria permitido que o mercado se ajustasse naturalmente, aceitando pequenas exceções em vez de inflar uma bolha ainda maior. Ao não fazer isso, acabou preparando o terreno para a crise financeira de 2008. Apesar das críticas severas, Ron Paul diz que suas interações pessoais com Greenspan sempre foram cordiais e respeitosas.
ele via Greenspan como um homem inteligente, capaz de compreender perfeitamente as críticas, mas que escolheu não agir de acordo com elas. Para Poe, isso torna sua trajetória ainda mais frustrante, pois prova que não se tratava de ignorância, mas de uma escolha consciente. Capítulo 7. Conversations with Bernanke. O capítulo se concentra nos diálogos de Ron Paul com Ben Bernanke, que assumiu a presidência do Federal Reserve em 2006 e enfrentou a crise financeira global de 2008. Para Paul, esse período representou o exemplo mais claro de como o Fed exerce o poder ilimitado para criar dinheiro e direcioná-lo a quem considera importante, sem supervisão real do Congresso ou do povo. Ron Paul descreve Bernanke como um homem calmo, educado e acadêmico, muito diferente do estilo evasivo de Alan Greenspan. Bernanke parecia disposto a responder perguntas diretamente, com paciência. No entanto, Paul afirma que suas respostas seguiam sempre a mesma lógica. O Fed precisa agir para salvar o sistema, mesmo que isso significasse criar quantidades sem precedentes de dinheiro novo. Nas audiências do Congresso, quando Paul questionava de onde viriam os trilhões destinados ao resgate de bancos e empresas, Bernanke respondia simplesmente que o Fed tem autoridade de fornecer liquidez e que isso era necessário para evitar um colapso total. Durante a crise de 2008, o Fed expandiu sua base monetária em escala jamais vista. Paul cita como em poucos meses o Fed criou trilhões de dólares para comprar ativos podres de bancos, injetar liquidez no sistema financeiro e garantir que instituições consideradas essenciais não quebrassem. Esse processo incluía não apenas a compra de títulos do Tesouro, mas também ativos de hipotecas e até mesmo operações secretas de swap com bancos estrangeiros. O Fed não prestava contas de forma clara sobre quem recebia o dinheiro nem sobre quais colaterais eram aceitos. Um dos pontos centrais do capítulo é a crítica ao conceito de too big to fail. A ideia de que certas instituições financeiras são tão grandes e interconectadas que sua falência poderia arrastar todo o sistema. Para Paul, essa justificativa cria um risco moral enorme. Bancos e grandes empresas passam a assumir riscos cada vez maiores porque sabem que, em última instância, serão resgatados. As perdas são socializadas, transferidas para a população por meio de inflação e dívida pública, e os ganhos, por outro lado, permanecem privados, nas mãos de executivos e acionistas. Ron Paul aponta que esse arranjo aprofunda a desigualdade. Enquanto famílias comuns perdem casas e empregos durante a crise, bancos e corporações recebem ajuda bilionária do Fed. Em suas interações, Paul também insistia em perguntar a Bernanke sobre o papel do ouro. Se o ouro não é dinheiro, como Bernanke afirmava, por que então os bancos centrais do mundo inteiro continuam a acumulá-lo em seus cofres? Bernanke respondia que o ouro era apenas uma tradição, não uma moeda. Para Paul, essa resposta mostrava a contradição. Os bancos centrais reconhecem o valor do ouro como reserva, mas negam ao cidadão comum a possibilidade de usá-lo livremente como dinheiro, mantendo o monopólio da moeda fiduciária. O capítulo mostra a visão de Paul de que as ações de Bernanke, embora justificadas como medidas de emergência, na prática, representaram um dos maiores atos de redistribuição de riqueza da história, um gigantesco fluxo de dinheiro transferido do público para salvar instituições privilegiadas. Ele lembra que milhões de americanos comuns perderam casas, empregos e poupanças, enquanto os bancos responsáveis pela crise foram fortalecidos e recompensados com liquidez barata. Essa realidade, segundo ele, corroeu a confiança do público no sistema financeiro e no próprio governo. Capítulo 8. Congress Interest in Monetary Policy. O capítulo começa com Ron Paul descrevendo a rotina de audiências no Congresso em que o presidente do Federal Reserve é chamado para depor. Ele relata que, em geral, essas sessões são cercadas de grandes expectativas, mas que, na prática, a maior parte dos congressistas demonstra pouco interesse real em entender a política monetária. Segundo Paul, muitos deputados aparecem nas audiências apenas para fazer discursos preparados, dirigidos às câmeras, sem escutar de fato as respostas. Outros chegam atrasados, saem cedo ou sequer comparecem. A maioria não entende a fundo como funciona o Fed, nem demonstra vontade de aprender. Ele comenta que, frequentemente, os congressistas usam o tempo de perguntas para falar sobre projetos locais ou defender posições políticas sem tocar nas questões essenciais. Como o Fed cria dinheiro? Quem recebe esse dinheiro e quais são as consequências disso para a economia? Paul observa que os presidentes do Fed, tanto Greenspan quanto Bernanke, se beneficiam desse desinteresse. Eles usam uma linguagem altamente técnica, com gráficos, estatísticas e termos complicados que intimidam os parlamentares e desestimulam questionamentos mais incisivos.
Essa forma de falar dá a impressão de que apenas especialistas podem entender a política monetária, o que mantém o tema fora do alcance do cidadão comum. Diante desse quadro, Paul argumenta que não é possível confiar apenas nas explicações do Fed. Ele defende que a instituição seja auditada de forma completa, com transparência total sobre quais ativos compra e vende, para quais bancos e empresas direciona recursos, quais garantias aceita como colateral, como decide a criação de trilhões de dólares em programas de resgate e liquidez. Para Paul, apenas uma auditoria real poderia revelar até que ponto o Fed favorece interesses específicos e quais são os riscos acumulados com essas operações. O capítulo enfatiza que a Constituição dos Estados Unidos dá ao Congresso a responsabilidade de fiscalizar a política monetária. No entanto, ao permitir que o Fed atue praticamente sem supervisão, o Congresso estaria abrindo mão de um de seus deveres fundamentais. Paul acusa seus colegas de preferirem a conveniência de deixar o Banco Central lidar com os problemas em vez de enfrentar as consequências de decisões impopulares, como cortar gastos ou aumentar impostos. Esse comodismo, segundo ele, é um dos motivos pelos quais o poder do Fed cresceu tanto ao longo do tempo. O capítulo encerra lembrando que, sem supervisão efetiva, o Fed pode continuar operando de maneira opaca, beneficiando grandes instituições financeiras e governos gastadores, enquanto os custos recaem sobre os cidadãos comuns. Por isso, Paul insiste na necessidade de abrir a caixa preta do Fed por meio de uma auditoria pública e detalhada, permitindo que o povo saiba como seu dinheiro está sendo manipulado. Capítulo 9. The Current Mess. O capítulo abre com Ron Paul analisando a crise financeira de 2008, descrita como a pior crise desde a Grande Depressão. Ele afirma que, para compreender sua origem, não basta olhar apenas para os bancos de investimento ou para as hipotecas de risco. É preciso observar a raiz do problema, a política monetária do Federal Reserve. Segundo Paul, a bolha imobiliária não surgiu do nada. Durante anos, o Fed manteve os juros artificialmente baixos, especialmente após as crises das empresas de tecnologia no início dos anos 2000 e os ataques de 11 de setembro. Com crédito barato, famílias, investidores e construtoras foram incentivados a se endividar pesadamente. Os bancos, respaldados pela política do Fed, expandiram empréstimos para compras de casas, inclusive para pessoas sem condições reais de pagar. Isso inflou os preços dos imóveis e criou a sensação de que todos poderiam enriquecer simplesmente comprando e revendendo casas. Paul enfatiza que esse processo é o exemplo clássico de má alocação de capital. Recursos foram desviados para investimentos insustentáveis que pareciam lucrativos apenas porque havia crédito fácil. Quando os preços das casas pararam de subir e as dívidas começaram a pesar, a bolha estourou. Milhões de famílias não conseguiram pagar suas hipotecas e perderam suas casas. Os bancos, que haviam se alavancado demais, ficaram à beira da falência. O sistema financeiro interconectado entrou em colapso. Para Paul, esse desfecho não foi uma surpresa. É o resultado inevitável de qualquer ciclo de expansão monetária seguido por contração. A crise de 2008 seria apenas mais um capítulo na longa história de booms artificiais criados pelo Fed, seguidos por quedas dolorosas. O capítulo critica duramente as medidas tomadas pelo governo pelo Federal Reserve para conter a crise. Em vez de permitir que o mercado corrigisse os erros, resgatando apenas instituições realmente sólidas, o Fed optou por criar trilhões de dólares e socorrer bancos, seguradoras e grandes empresas. Programas como o TARP e diversas linhas de crédito emergenciais do Fed transferiram recursos gigantescos para o setor financeiro. Essas medidas foram apresentadas como necessárias para salvar o sistema, mas, segundo Paul, apenas prolongaram a crise. Um dos principais efeitos desses resgates, explica o autor, é o fortalecimento do chamado risco moral. Bancos e corporações entenderam que, não importa quão imprudentes fossem suas apostas, seriam salvos se fossem grandes o suficiente para ameaçar o sistema. Isso, na prática, encoraja comportamentos ainda mais arriscados no futuro. Enquanto isso, milhões de cidadãos comuns perderam empregos, casas e poupanças. Sem receber qualquer tipo de resgate, essa desigualdade, na forma como os custos e benefícios foram distribuídos, aprofundou o sentimento de injustiça e de perda de confiança no sistema. Paul argumenta que as medidas de estímulo, injeções de liquidez e pacotes de resgate não resolveram o problema de fundo, o excesso de dívida.
Pelo contrário, criaram uma aparência de recuperação, mas mantiveram as distorções que haviam causado a crise. Ele alerta que, ao evitar o ajuste natural, o Fed apenas empurrou os problemas para frente, preparando o terreno para crises futuras ainda maiores. Essa seria a marca registrada da política monetária americana: resolver um desastre, criando as bases para o próximo. Agora, antes de continuarmos com o próximo capítulo, eu tenho um recado para te passar. Você já percebeu que o mundo está mudando em uma velocidade nunca vista? Crises, novas tecnologias e um futuro cada vez mais incerto? Pois é, basta nós olharmos as notícias atuais e perceber que as mudanças estão cada vez mais intensas. Mas há certas características e atitudes capazes de fazer você passar por essas transformações e se preparar pelo que vem pela frente. Esse documentário é gratuito, você encontra ele na central de mídias do canal e o link está aqui no comentário fixado e na descrição desse vídeo. Agora sim, vamos para o próximo capítulo. Capítulo 10. Why End and the Fed? O capítulo começa de forma direta. O Federal Reserve deve ser encerrado. Para Ron Paul, não se trata apenas de uma questão técnica ou de eficiência econômica. Trata-se de uma questão moral, constitucional, econômica e até política. Ele organiza seus argumentos em 4 pilares principais. O primeiro ponto é o caráter imoral da inflação produzida pelo Fed. Quando o Banco Central cria dinheiro novo, o poder de compra do dinheiro existente diminui. Esse processo funciona como um imposto oculto que não precisa ser votado nem aprovado pelo Congresso. Esse imposto é injusto porque pesa desproporcionalmente sobre os mais pobres e a classe média. Enquanto os primeiros beneficiários do dinheiro recém-criado, geralmente bancos, grandes empresas e o próprio governo, conseguem usá-lo antes que os preços subam, as famílias comuns recebem apenas os efeitos negativos: preços mais altos no supermercado, no aluguel e na gasolina, sem que sua renda aumente na mesma proporção. Assim, segundo Paul, a inflação é uma forma de roubo silencioso. Ela transfere a riqueza dos que produzem e poupam para aqueles que estão mais próximos do poder. Em segundo lugar, Paul apresenta o argumento constitucional. A Constituição dos Estados Unidos dá ao Congresso a autoridade de cunhar moeda e regular seu valor, mas não autoriza a criação de uma instituição como o Federal Reserve para manipular a oferta monetária. Além disso, a Constituição estabelece que apenas ouro e prata deveriam ser aceitos como moeda corrente. Para Paul, o Fed representa uma violação direta desse princípio, pois substituiu a moeda sólida por papel fiduciário e crédito bancário. Ele vê o Banco Central como um arranjo que concentra poder em uma entidade não eleita, subtraindo do Congresso e, por consequência do povo, a responsabilidade pelo controle do dinheiro. O terceiro pilar é o econômico. O Fed, ao manipular taxas de juros e expandir a base monetária, distorce os sinais naturais do mercado. Juros artificiais incentivam investimentos arriscados, criam bolhas especulativas e estimulam níveis insustentáveis de dívida. Quando essas bolhas inevitavelmente estouram, a economia entra em recessão. Assim, em vez de suavizar os ciclos econômicos, como seus defensores prometem, o Fed os amplifica. Para Paul, a história do século XX e início do século XXI comprova esse padrão. Desde sua criação, o Fed presidiu sucessivas crises. Na Grande Depressão, a estagflação dos anos 70, da bolha das .com ao colapso imobiliário de 2008. Por fim, Paul aponta o uso do Fed como uma ferramenta de tirania. Graças à sua capacidade de criar dinheiro, o Banco Central permite que o governo financie guerras e programas massivos sem precisar aumentar impostos de forma transparente. Isso significa que decisões políticas de enorme impacto são tomadas sem o consentimento direto do povo. Sem o Fed, guerras como as do Vietnã, do Iraque e do Afeganistão teriam sido politicamente inviáveis, pois os cidadãos não teriam aceitado a carga tributária necessária para custeá-las. Ao criar dinheiro para bancar esses esforços, o Fed libera o governo das restrições naturais de responsabilidade fiscal. Capítulo 11. The Philosophical Case. Neste capítulo, Ron Paul se afasta um pouco dos números e da análise histórica para tratar do tema de uma dimensão mais ampla, a filosofia moral da moeda. Para ele, o debate sobre o Federal Reserve não é apenas econômico, mas sobretudo ético. O autor começa argumentando que o monopólio do dinheiro é uma forma de coerção. O governo, por meio do Fed, obriga a população a aceitar uma moeda que não pode ser livremente escolhida no mercado. Os cidadãos são proibidos de usar alternativas, como ouro e prata, sem pagar impostos punitivos ou enfrentar barreiras legais.
Para Paul, isso é incompatível com uma sociedade livre, assim como ninguém aceitaria que o governo impusesse um único jornal, um único partido ou uma única religião. Também não se deveria aceitar que o governo impunha uma única moeda. O capítulo enfatiza que moeda sólida é essencial para a liberdade pessoal. Uma moeda que preserva seu valor permite que as pessoas poupem com confiança, planejem o futuro e mantenham sua independência em relação ao Estado. Quando o dinheiro perde o valor, a poupança é corroída. O cidadão passa a depender cada vez mais de programas governamentais para sobreviver, já que seus recursos pessoais deixam de ser suficientes. Dessa forma, a inflação cria um vínculo de dependência entre indivíduo e governo, reduzindo sua autonomia. Ron Paul diz que a inflação é uma forma de roubo. Ela retira o poder de compra do trabalhador e do poupador sem que estes percebam de imediato. Diferentemente dos impostos declarados, que são votados e cobrados de maneira explícita, a inflação age silenciosamente, diminuindo o valor do salário e das economias acumuladas. Esse processo, segundo ele, não é um acidente. É um método de financiamento indireto do governo e de transferência de riqueza para os grupos mais próximos do poder. O autor insiste que uma sociedade verdadeiramente livre precisa reconhecer que ética e economia estão ligadas. Se o governo pode manipular a moeda sem limites, ele está violando princípios básicos de justiça e propriedade privada. O respeito à liberdade exige que o dinheiro seja sólido, fruto de trocas voluntárias e não de criação arbitrária. Paul conclui esse capítulo afirmando que a moeda sólida, lastreada em algo de valor real como o ouro, não é apenas uma preferência técnica, mas uma exigência moral. Ela protege os cidadãos contra abusos de poder e garante que cada pessoa colhe os frutos do seu trabalho sem ser silenciosamente expropriada pela inflação. Capítulo 12. The Constitutional Case. Neste capítulo, Ron Paul apresenta sua defesa contra o Federal Reserve a partir de um ângulo jurídico, a Constituição dos Estados Unidos. Para ele, o Banco Central e a moeda fiduciária não apenas são prejudiciais do ponto de vista econômico e moral, mas também são ilegítimos diante da lei fundamental do país. O ponto de partida é o artigo 1, seção 10 da Constituição, que estabelece claramente: nenhum Estado poderá cunhar moeda, emitir títulos de crédito, tornar qualquer coisa que não seja ouro e prata uma oferta legal de pagamento de dívidas. Esse trecho, segundo Paul, demonstra a intenção dos fundadores da nação. Somente ouro e prata deveriam ser aceitos como dinheiro. A razão era simples. Ao contrário do papel moeda, metais preciosos não podem ser multiplicados por decreto e, portanto, oferecem proteção contra a inflação e abuso de poder. Com base nesse princípio, Paul afirma que o Federal Reserve é incompatível com o originalismo constitucional. A Constituição não autorizou a criação de um banco central com o poder de emitir moeda de curso forçado. Ainda que o Congresso tenha aprovado leis delegando essa autoridade, tais leis contradizem o espírito e a letra do texto constitucional. Para ele, permitir que o Fed crie dinheiro sem lastro é equivalente a conceder ao governo um poder que os fundadores deliberadamente quiseram negar. Outro ponto levantado é o impacto da inflação sobre os contratos. Quando duas partes firmam um acordo de pagamento, implicitamente assumem que o valor da moeda se manterá estável. Mas ao desvalorizar o dinheiro por meio da criação artificial, o governo quebra a integridade dos contratos. Esse desrespeito atinge desde grandes contratos comerciais até os mais simples, como o salário de um trabalhador ou a poupança de uma família. Para Paul, trata-se de uma violação direta do princípio de segurança jurídica fundamental para a ordem constitucional. Ron Paul relembra que os pais fundadores dos Estados Unidos haviam experimentado na pele os horrores do papel moeda inflacionário durante a Guerra da Independência, quando as notas chamadas continentais perderam todo o valor. Por isso, foram explícitos em rejeitar esse tipo de moeda no desenho da Constituição. Ao adotar um sistema baseado em papel fiduciário, imposto pelo governo e administrado pelo Fed, os Estados Unidos se afastaram do projeto original de uma república que deveria proteger a propriedade, a liberdade e a honestidade nas transações econômicas. Capítulo 13. The Economic Case. Neste capítulo, Ron Paul apresenta o que considera a base econômica para defender o fim do Federal Reserve. Depois de discutir os aspectos morais, constitucionais e filosóficos, ele mostra como, na prática, a atuação do Fed gera instabilidade, crises recorrentes e destruição de riqueza.
O ponto central é o papel do Fed na definição artificial das taxas de juros. Em um mercado livre, os juros seriam determinados pelo equilíbrio entre poupança e demanda por crédito. Se as pessoas poupam mais, há mais capital disponível, os juros caem e investimentos de longo prazo tornam-se viáveis. Se poupam menos, os juros sobem, sinalizando que o crédito está escasso e que os investimentos precisam ser mais cautelosos. O Fed, porém, interfere nesse mecanismo natural ao baixar os juros por decreto, criando uma ilusão de abundância de crédito. Os empresários e consumidores acreditam que há mais poupança disponível do que realmente existe e tomam decisões baseadas em informações falsas. Paul recorre à escola austríaca de economia, especialmente a Ludwig von Mises e Friedrich Hayek, para explicar como essa manipulação leva a ciclos de boom e crash. Quando o crédito barato é injetado, surgem booms artificiais, crescimento acelerado, aumento nos preços de ativos e investimentos arriscados. Com o tempo, esses investimentos revelam-se insustentáveis porque não estão apoiados em poupança real. Quando a realidade aparece, o boom se transforma em recessão, com falências, desemprego e perdas generalizadas. Assim, o Fed, ao invés de suavizar os ciclos, é o principal responsável por criá-los e ampliá-los. Paul aponta vários exemplos. A Grande Depressão da década de 1930, que teria sido antecedido por uma expansão de crédito nos anos 1920. A bolha das empresas.com nos anos 1990, inflada pela política de juros baixos. A crise imobiliária de 2008, produto da mesma lógica de crédito fácil e incentivos distorcidos. Em todos esses casos, a causa raiz não foi o capitalismo em si, mas sim a manipulação monetária que desorganizou os sinais do mercado. Além dos ciclos, o Fed também gera inflação crônica. Mesmo quando os preços não sobem de maneira explosiva, a tendência de desvalorização constante do dólar corrói o poder de compra ao longo das décadas. Esse processo prejudica especialmente os poupadores, aposentados e trabalhadores assalariados. O autor insiste que esse tipo de sistema beneficia os devedores, principalmente o governo federal, em detrimento dos cidadãos comuns que tentam economizar para o futuro. Em vez de dar ao governo o monopólio da moeda, Paul propõe competição monetária. Ele sugere que ouro, prata ou mesmo moedas privadas possam circular livremente concorrendo com o dólar fiduciário. Nesse sistema, se o dólar perdesse o valor, as pessoas migrariam para alternativas mais estáveis. A disciplina natural do mercado impediria governos e bancos de inflacionarem sem limite, o poder de escolha voltaria ao cidadão, não a uma autoridade central. Isso exigiria o fim do curso forçado, ou seja, o fim da obrigação legal de aceitar apenas o dólar nas transações, e a livre emissão de moedas privadas, desde que lastreadas e aceitas voluntariamente pelos usuários. Capítulo 14. The Libertarian Case. Neste capítulo, Ron Paul leva o argumento contra o Federal Reserve para o campo político-filosófico da liberdade individual. Ele mostra como a existência de um banco central poderoso está diretamente ligado à expansão do Estado e, em última análise, à redução das liberdades civis. Paul começa lembrando que nenhum governo consegue se expandir indefinidamente apenas com impostos declarados. Se cada novo programa tivesse que ser pago com aumentos explícitos de tributos, a resistência popular seria imediata. O Fed resolve esse dilema ao fornecer uma fonte invisível de financiamento, a inflação. Por meio da criação de dinheiro, o governo consegue bancar guerras, programas sociais, burocracias e subsídios sem enfrentar debate público aberto sobre quem pagará a conta. Esse processo, segundo Paul, explica por que o século XX foi marcado por uma explosão do tamanho do Estado, tanto em gastos domésticos quanto em intervenções militares ao redor do mundo. O capítulo insiste que há uma relação inversa. Quanto maior o poder do Banco Central, menor a liberdade do indivíduo. Se o dinheiro é sólido e não pode ser inflacionado, o governo é obrigado a se limitar em seus gastos e respeitar os limites da arrecadação. Se o governo controla a moeda e pode expandi-la à vontade, abre-se espaço para intervenções ilimitadas na economia e na vida das pessoas. Assim, o controle sobre o dinheiro não é apenas uma questão econômica, é a chave para determinar quanta liberdade os cidadãos realmente têm. Paul também alerta que a centralização do crédito é um instrumento típico de regimes autoritários. Em sistemas totalitários, como o comunismo soviético ou o fascismo,
Controlar o crédito significava controlar todos os aspectos da vida econômica. Quem podia abrir uma empresa, quem recebia recursos, quem tinha acesso a capital. Mesmo em democracias, um banco central poderoso permite práticas semelhantes, ainda que disfarçadas. O governo pode direcionar crédito para setores que deseja privilegiar, manipular ciclos econômicos por conveniência política e favorecer grupos conectados ao poder. Essa concentração de poder para Paul é incompatível com os princípios libertários de livre escolha, responsabilidade individual e limitação do Estado. O capítulo reforça a ideia de que a liberdade individual depende de dinheiro honesto. Se o cidadão não pode confiar no valor de sua moeda, perde a capacidade de planejar o futuro, de poupar e de se manter independente. Ele passa a ser mais vulnerável às oscilações políticas e às decisões de burocratas. Portanto, para os libertários, defender moeda sólida e descentralizada não é apenas uma questão de eficiência, mas uma luta essencial pela preservação da própria liberdade. Capítulo 15. The Way Out. Neste capítulo final, Ron Paul busca responder à pergunta prática que acompanha toda a sua crítica ao Federal Reserve. Se o Fed é tão prejudicial, como sair desse sistema sem causar caos? Ele reconhece que encerrar de forma abrupta o Banco Central seria impossível e até perigoso. Por isso, apresenta um conjunto de propostas graduais que poderiam conduzir a uma transição ordeira para um sistema de dinheiro livre e competitivo. O primeiro passo defendido é a auditoria total do Federal Reserve. Atualmente, boa parte das operações do Fed acontece longe do escrutínio público. Empréstimos emergenciais, acordos com bancos estrangeiros, compra de ativos de risco. Para Paul, não é admissível que uma instituição com um poder tão grande opere como uma caixa preta. A auditoria traria à tona quem está sendo beneficiado pelas políticas do Fed, quais colaterais são aceitos e quanto risco está sendo transferido para os contribuintes. Apenas com essa transparência seria possível iniciar uma reforma séria. Outro passo essencial seria proibir o Fed de continuar monetizando a dívida pública, ou seja, criando dinheiro novo para comprar títulos do Tesouro. Esse mecanismo, segundo Paul, cria um círculo vicioso. O governo gasta além de suas receitas, o Fed compra a dívida emitida, a base monetária cresce e a inflação corrói o poder de compra da população. Se o Fed não pudesse mais financiar o déficit, o governo seria forçado a se ajustar, cortar gastos ou arrecadar de forma transparente, enfrentando a opinião pública. Isso devolveria a disciplina fiscal ao processo político. Paul defende também a concorrência monetária. Hoje o dólar possui o curso forçado. Todos são obrigados a aceitá-lo como pagamento de dívidas. O autor propõe que o governo permita e até incentive o uso de moedas alternativas, incluindo ouro, prata e até moedas privadas, desde que aceitas voluntariamente pelas partes. Se a população tivesse liberdade para escolher, a moeda mais estável naturalmente prevaleceria. Essa competição limitaria a tentação de inflacionar o dólar, já que qualquer perda de confiança faria as pessoas migrarem para alternativas. Embora reconheça que um retorno imediato ao padrão ouro clássico seria inviável, Paul defende uma reaproximação progressiva. Ele sugere medidas como reduzir barreiras tributárias sobre a compra e venda de ouro e prata, permitir que contratos privados sejam firmados em metais preciosos, criar mecanismos que tornem possível, no longo prazo, a conversão do dólar em ouro. O objetivo não seria apenas reviver uma tradição monetária, mas restabelecer uma base sólida que impeça a expansão arbitrária da moeda. O capítulo conclui mostrando que o caminho não deve ser de imposição estatal, mas de liberdade de escolha. Se as pessoas puderem decidir qual dinheiro usar, o melhor sistema emergirá espontaneamente pela lógica do mercado. Nesse modelo, bancos e governos não teriam mais o monopólio da moeda. O resultado seria uma economia mais estável, cidadãos mais protegidos da inflação e um governo forçado a respeitar os limites da responsabilidade fiscal. Paul insiste que essa transição deve ser ordenada e gradual, para evitar choques sociais. Mas reforça que, sem iniciar esse processo, o futuro reserva apenas crises cada vez mais graves, até que o próprio sistema fiduciário entre em colapso. Então esse foi mais um vídeo aqui no canal. Lembrando que todos os links mencionados você encontra na descrição desse vídeo, além do comentário fixado. Eu te agradeço por ter me escutado até aqui e falo com você no próximo vídeo.